Olá, hoje falaremos a respeito do papel da coordenação na formação do enfermeiro. Se você é aluno e já ouviu aquela frase falando assim, isso é problema da coordenação, a gente vai discutir a respeito disso hoje e saber um pouquinho mais o que significa essa função dentro de uma faculdade. E para isso a gente tem hoje a Tânia, ela é enfermeira, coordenadora de uma faculdade no curso de enfermagem há quase 20 anos e tem muita experiência para falar com a gente. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada, Maristela, é um prazer. É o meu primeiro podcast, espero que eu possa colaborar, né? É um assunto importante, influencia na formação de um enfermeiro, não importa se é uma escola de uma universidade privada, de uma universidade pública, o papel do coordenador ele é sempre importante, né? Então, estou aqui à disposição. E me fala um pouquinho a respeito da sua trajetória, primeiro. Então, você se formou, começou a trabalhar na área, foi dar aula, como é que foi? Bom, eu formei em 1985, esse ano são 40 anos de profissão. Parabéns. Né? 40 anos na ativa, muito, muito bom. Pretendo parar sim, mas em busca de outras atividades. Eu comecei trabalhando como enfermeira, né, no município, aqui perto de Ribeirão Preto, Sertãozinho, trabalhei por 5 anos. Depois eu vim para Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas, e neste período, entre a saída de Sertãozinho e o Hospital das Clínicas, eu fui convidada a dar aula, aonde eu formei, né, que foi no Centro Universitário Barão de Mauá, no curso de enfermagem lá. E comecei a dar aula lá, e sempre fiz assistência e ensino, né. E aí fui me desenvolvendo dentro da área de educação e me apaixonando por essa área. Porém, a assistência sempre fez parte da minha vida. Nessa trajetória, parei um período da assistência para fazer meu mestrado, mas continuei na educação. E aí voltei de novo para a assistência, né, no segundo momento, foram praticamente 13 anos, na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, prestei um concurso e fui trabalhar na atenção primária e secundária. Então, minha vida profissional sempre esteve interligada à assistência e educação. Isso, na minha visão, torna o profissional da educação mais fortalecido quando ele tem essa prática da assistência. E por onde eu passei como enfermeira, acabava assumindo alguma coisa ligada à gestão. Então, fui enfermeira encarregada, em Sertãozinho fui enfermeira-chefe, cheguei a ter um cargo de assistência na secretaria na época, um cargo de adjunto ao secretário, depois fui para a educação, fiquei um tempo só na educação, voltei para assistência, fui RT, respondia tecnicamente pelo serviço, enfim, né? Então, sempre estive esses anos todos a assistência interligada à educação. Por final, aposentei como enfermeira e fiz a opção, já tem 5 anos e meio, quase 6, de ficar só na educação. Eu tinha que fazer uma escolha. E a escolha foi a educação, que foi o pezinho que, apesar da assistência ser muito forte, a educação, assistência me moveu muito mais fortemente para a educação. Formar bons enfermeiros, né, formar profissionais adequados para o mundo do trabalho é algo desafiador, principalmente, eu diria, na última década, ou talvez uma década e meia, é muito desafiador por uma série de questões, né? A gestão de formação, ela é algo complexo, né? Então é isso. Não sei se eu atendi a sua pergunta. Você foi demonstrando todo o seu histórico, a sua trajetória, né? E me fala, você já apontou um desafio, que foi de uns 10 anos para cá. Todo esse período de coordenação, você conseguiria falar assim, qual que é o seu maior desafio frente a tudo que você já enfrentou? Penso eu que são 2 desafios. Primeiro, você ter
o professor que atua na educação com essa visão da educação, de formação, né? E de estar o tempo inteiro antenado com as mudanças, com a evolução, porque com a tecnologia essa evolução foi muito rápida. Então, o professor que está na educação, ele tem que estar acompanhando isso. Isso é um desafio, tá? Principalmente para aqueles professores que pegaram, que estão já mais no final da sua carreira como docente, e pegaram toda essa mudança muito rápida, porque a pandemia trouxe isso, né? Uhum. Das tecnologias de informação e de educação, né? Isso muitas vezes, se o docente não está preparado para a mudança, para o novo, é um sofrimento para o docente e acaba comprometendo a formação do enfermeiro. Então, esse é o grande desafio. Acredito que mais um pouco, né? Quando você passar essa fase dessa leva que está indo, acho que isso já melhora. A outra fase é uma década e pouco, nós tivemos a evolução da tecnologia, foi muito rápida, e a pandemia, isso acelerou muito, muito, muito rápido. Então, o aluno que a gente recebe hoje, ao mesmo tempo que ele é um aluno crítico, isso é importante, tá? Ele é um aluno, às vezes, parado, é um aluno, às vezes, não tão proativo como você imaginava que chegaria um aluno em tempos de tecnologia. E muitas mudanças, né, que a gente tem visto, e às vezes você acaba recebendo um aluno muito diferente para quem eu estou na educação há 38 anos quase. Essa evolução mudou muito. Então, às vezes a gente brinca, olhar para turmas de 15, 20, 30 anos atrás é completamente diferente de olhar para as turmas de hoje. Isso é uma visão, isso é claro, né? Esses, para mim, são os dois grandes desafios. É você atrelar as mudanças à formação de uma profissão que eu considero que é densa, né? Quando às vezes algum aluno me pergunta o que eu acho da enfermagem, eu falo, você fez a pergunta para a pessoa errada, porque eu sou apaixonada, né, pela minha profissão. Às vezes eu brinco, olha, se eu for embora desse mundo e tiver que voltar a escolher, eu quero ser enfermeira de novo. Mas essa questão ela é importante, porque a enfermagem, na sua essência, ela é densa. É a enfermagem que trabalha com os sentimentos do humano. Então, é a enfermagem que está lá no nascimento o tempo inteiro, mas é a enfermagem que também que está lá na morte, né? Na convalescência. Então, mostrar essa densidade da profissão hoje, eu considero isso um grande desafio, não o restante. As tecnologias nós vamos incorporar, as mudanças nós vamos incorporar, mas mostrar a essência da profissão e do ser humano, isso tem me causado preocupação. Poderia chegar até falar assim, que algum desses tiraria o seu sono? Ah, já tirou. De vez em quando tira. De vez em quando tira. Algum aluno, ou algum docente. Tira. No sentido, assim, de preocupação mesmo. Não só com o docente, né? Mas a essência das pessoas, o ser humano é importante. Formar um bom enfermeiro é importante. O enfermeiro, a enfermeira, vai trabalhar com a essência do ser humano. Não importa que ele seja enfermeiro de uma unidade de terapia intensiva, seja enfermeiro de uma unidade de saúde da família, de SAMU, ou enfermeiro que fica lá, por exemplo, numa comissão de infecção, né, de saúde. O tempo inteiro que você tem que ter, que você lida com o ser humano, né? A medicina lida, a biomedicina lida, a farmácia, mas a enfermagem, na sua essência, é o tempo inteiro, né? E aí, de vez em quando, você vê o aluno sofrendo,
mas ele tem que atender um paciente, você vê o professor sofrendo e ele tem que ensinar o aluno. Então, isso me traz algumas preocupações. Eu já fiquei assim, algum tempo, eu não vou dizer uma noite inteira sem dormir, mas há Mas uma você sempre na preocupação. hora de dormir fica pensando a respeito daquilo, né? Ainda tentando resolver antes de dormir o que pode ser feito. Eu sempre avalio o meu dia. Quando ele é bom, eu falo, nossa, mas hoje foi muito bom. E quando ele não é, eu falo assim, e o que eu vou tirar de proveito desse dia, né? Porque eu coordeno um curso diurno e um curso noturno. E isso não é fácil, né? Fora outras questões que nós temos, né? Da própria enfermagem. A enfermagem, ela sofre altos e baixos, eventualmente. A valorização da enfermagem, né? Nós temos que brigar muito por essa valorização. Já melhoramos muito, muito. Mas ainda há muito que melhorar, né? Então, isso é real. E nessa mudança que nem você falou da parte tecnológica, tudo, mas se a gente for pensar nas mudanças que vem acontecendo, você já deve ter pego várias mudanças, principalmente referente às questões do MEC, de mudança de currículo, tudo. Teve alguma que você acha que merece um pouco mais de atenção, ou tanto para o lado positivo ou para o lado negativo? Eu sou uma pessoa que eu sempre sou a favor da mudança. Eu acho que mudanças, de um modo geral, né, elas causam um certo incômodo, muitas vezes, preocupação, mas eu sempre vejo mudança com os bons olhos. Eu nunca vejo ruim. Agora, ela vai depender muito de como a maioria vai vir, de como isso vai ocorrer. A pandemia, eu acho que ela é um norte, né? É um marco histórico na formação de qualquer profissional da saúde e é um marco histórico para a humanidade, né? Não teve quem não vivenciou alguma coisa com a pandemia da Covid-19. E ela é um marco, né? Eu lembro que eu ouvia várias pessoas dizerem assim, olha, essa pandemia veio para melhorar o ser humano, veio para isso. Eu não enxerguei isso até agora. Eu estava conversando isso com um colega essa semana. Eu não enxerguei isso. Naquele momento, todo mundo falava, né? Nossa, que o pessoal, que as pessoas vão ter um outro olhar, vai ser todo mundo mais humano, mais amigo. Não, eu não enxerguei isso. O ser humano está vivendo mudanças importantes, mas não consigo ver isso. Agora, é mudança do ser humano. E as mudanças vai depender muito do olhar de cada um. Vai depender muito do olhar da massa, do coletivo. Eu sou muito pelo coletivo. Então, se o coletivo não enxergar que apesar de ter sido ruim, pode haver boas mudanças, né? Você não terá. Mas não tenho dúvida que a tecnologia, para mim, ela veio para auxiliar. Mas nós precisamos aprender a lidar com essa tecnologia, né? Então, eu sempre coloco para aluno, o celular é uma ferramenta de trabalho. Ele não pode ser a sua vida, né? Então, para mim, o celular é uma ferramenta de trabalho. De vez em quando eu tenho vontade de jogar ele para o alto, tá? Quando ele começa a tocar muito, né? Mas ele é uma ferramenta importante de trabalho, como a IA. Não dá para negar a inteligência artificial, mas nós precisamos olhar de forma diferente. Essa é a minha opinião. Eu não tenho medo de inteligência artificial. De vez em quando eu brinco e falo assim, eu já pedi ajuda lá pelo chat LGBT, mas eu digo para ele pedir lá uma ajuda, falei, meu amigo, você não sabe sobre esse assunto, hein? Ele falou assim, você não conhece essa área que eu te pedi, eu sei mais que você. Então, no sentido, né, de a gente ter essa visão crítica mesmo, né? E é isso que me preocupa nessa geração. Ele achar que ele vai lá para IA, pediu, fez, colocou e pronto, né? É isso que a gente tem que olhar. Se eu não tiver uma visão crítica, né? Se eu não tiver
quem vem para a enfermagem ou qualquer outra área não vier com uma massa crítica importante, a sensação que eu tenho que a tendência do ser humano piorar ao invés de melhorar. Então, eu vejo que a tecnologia ela é extremamente importante. Olha aqui, esse bate-papo. Em outro momento, não teríamos essa possibilidade. Uhum. Fazermos uma reunião. Eu faço parte de uma Academia Brasileira de História da Enfermagem. Eu de Ribeirão Preto, um de Porto Alegre, um de Salvador, um de Goiás, o outro do Rio de Janeiro, 2 do Rio de Janeiro. Em outro momento, a gente não conseguiria se reunir. A vantagem, né, da gente poder fazer uma reunião com várias pessoas ao mesmo tempo, né, sem ter o deslocamento, enquanto que enriquece, né, porque E cada um pode ganhamos contribuir com isso? com tempo, com tudo, né? Agora, o cuidado do ser humano, aquela coisa, aquela situação do toque, do olhar no olho, penso eu, que nenhuma inteligência artificial vai substituir isso. E aí entra também na questão, né, das mudanças de curricular, que o MEC teve autorização, que autorizou, né, uma parcela, né, do ensino ser EAD, porque não é totalmente EAD, né, mas tem as híbridas, né, as faculdades. Teve algumas mudanças recentemente, né? Teve. Então, é assim, com a autorização e o marco regulatório do ensino à distância, inicialmente para as áreas de humanas, né, e outras de gestão, isso evoluiu muito. E, de repente, abriu-se espaço para a formação EAD de algumas áreas da saúde. E a enfermagem estava nessa área. A obrigatoriedade desses cursos de enfermagem EAD era apenas no último semestre as atividades práticas. E a grande preocupação é como é que você forma um futuro enfermeiro ou um técnico de enfermagem, porque isso também vem ocorrendo com a formação técnica, à distância. Como é que você faz para orientar os procedimentos técnicos, a conversa, o toque? Como que é esse questionamento? Isso vinha decorrendo muito. E o que o COFEN, Corém, a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, já vinha sinalizando. O ensino de enfermagem EAD despencou, né? Trouxe uma formação muito ruim. Então, você tem dados mostrando isso. E já há anos, né, eu digo bem antes da pandemia, já vinha um grupo, COFEN, Corém, ABEM, Conselho Nacional de Saúde, trabalhando para que algumas áreas da saúde não se tivesse cursos EAD, que EAD, ensino à distância, é ensino à distância. Um híbrido, você tem que ter aula presencial, atividade presencial, e um semipresencial é uma outra modalidade. Então, agora, dia 19 de maio, né, foi um dia que a enfermagem considerou vitorioso. Por quê? Foi quando o presidente Lula assinou o marco regulatório do ensino à distância no Brasil. Então, dentro dessas áreas, a medicina, a psicologia, o direito, a enfermagem, agora me faltou outro curso, são cursos considerados 100% presencial, podendo, dentro das atividades teóricas, você ter uma parcela de 30% de aulas online, que a gente chama síncrona, porque o ensino à distância é uma coisa, aula síncrona é outra, que foi o que nós tivemos de experiência durante a pandemia, onde eu trabalho. Ou seja, eu estou dando uma aula em tempo real, né? Então, eu estaria aqui com você dando uma aula em tempo real e um grupo assistindo. Quando você fala em ensino à distância, você tem
aulas prontas, preparadas, e você vai fazer o seu tempo, você vai fazer o seu horário e a sua forma de estudar. O que você vai ter lá, dependendo do curso, da formação, você tem lá, você tem para fazer essa disciplina 3 meses. Se você resolver fazer ela em um final de semana, é a seu critério. Mas depende mais do aluno, né? Exatamente. Isso é ensino à distância. Agora, o ensino podendo ter aulas síncronas, ele é aqui, né? Olha, das 8 às 9 teremos uma aula, né? Com um convidado de fora, estaremos aqui, o convidado lá, ou estarei dando essa aula e alguém sentado numa sala. Então, isso é o ensino síncrono. Foi o que a gente vivenciamos na pandemia. Agora, a EAD é EAD mesmo, ensino à distância, você faz a sua formação. E você vai ter lá um X período. E atualmente, né, foi importante para a enfermagem, né, esse ganho, né, do marco regulatório do ensino presencial, voltar na enfermagem, voltar para a medicina e outras áreas, né. Algumas áreas da saúde estão se questionando, né, por que eles estão lá como semipresencial, o que será que aconteceu? E aí eu já te adianto, foi uma luta muito grande, né, do nosso conselho, do Conselho Nacional de Saúde apoiando a enfermagem, da Associação Brasileira de Enfermagem e de outras associações na luta para que a enfermagem tivesse um ensino, né, presencial. E aí as mudanças começam a partir do próximo ano, para quem não era desse formato. Já no próximo ano, as escolas que são de ensino à distância terão que se adequar. Agora vem toda uma característica, né, que está lá no marco regulatório. Então, as escolas todas vão ter que se adequar a isso. Claro, turmas que tiverem o ano que vem já na sua formação final vão terminar, mas todas as escolas têm que se adequar, né? Essa situação na escola onde eu trabalho, nós não vamos ter que se adequar, ao contrário, né? Nós temos que investir ainda mais, melhorar ainda mais. E uma outra coisa importante, né? A pandemia forçou todo mundo. Então, vamos falar na enfermagem, né? Há uma formação mais profunda, e hoje não dá para dizer, a formação do enfermeiro hoje é uma formação clínica, né? Então, hoje o enfermeiro vem, né, e vem forte a formação clínica do enfermeiro. Haja vista a questão das práticas avançadas na enfermagem. Né? Então, o conselho está trabalhando em cima disso. O que significa isso na formação do enfermeiro? Então, você tem aí muito ainda que trabalhar, você tem muito que trazer, né, para o campo da formação dos futuros enfermeiros. E essas mudanças todas estão todas dentro do projeto, que elas tem precisam que ser revista todo ano. O projeto pedagógico, ele precisa ser revisto todo ano. E qual que é assim? Porque muitas pessoas falam, está no projeto, eu não sei o que está. Para o aluno, o que é importante ele saber que está no projeto para ele poder ir atrás, cobrar da instituição, falar assim, olha, está lá no projeto, mas eu não tive isso, não vi. Porque muitas pessoas acabam nem dando tanto valor, né? O que você pode falar a respeito disso? O projeto pedagógico, ele precisa ter um começo, meio e fim. Ou seja, ele precisa primeiro trazer a missão da instituição. Né? Que missão? O que essa instituição pretende na formação? Claro, não só de um enfermeiro, mas se é uma instituição que tem vários outros cursos, o que ela prevê? Qual é a missão dela? Né? Além disso, quais os objetivos e o que ela espera na formação daquele profissional? Então, primeira situação. Segundo, no caso da enfermagem, qual é o perfil que eu quero do meu egresso na instituição onde eu trabalho? Que perfil eu quero? Primeiro que esse perfil não pode estar muito distante da DCN. O que é a DCN? Diretriz Curricular Nacional.
A enfermagem tem uma diretriz curricular nacional. O que é uma diretriz curricular nacional? É aquela diretriz que traz o que todo enfermeiro, no mínimo, precisa para o seu aprendizagem, para o seu aprendizado, para a sua formação e para ele poder sair em campo, né? Entrar com o seu pedido e ter o seu conselho regional aprovado. Então, nós temos uma base. Nós estamos com a DCN de enfermagem, estava aguardando esse marco regulatório, né, está aí para aprovação. Praticamente ela já está aprovada, a nova DCN. E ela traz todas essas questões da formação do enfermeiro hoje, incorporando as tecnologias de informação, né, as TICs de informação e as TICs de informação e comunicação. E toda uma parte das metodologias ativas, né? Então, hoje você espera formar um profissional a partir de metodologias ativas, né? Então, essa mudança da educação, de tornar o aluno o proativo, mas protagonista do seu aprendizado, né? Então, isso é o que se espera hoje na formação do enfermeiro. Fora isso, cada instituição tem a liberdade de abrir um espaço do qual ele achar que é mais importante. Olha, eu dou ênfase nessa área que é importante, eu tenho especialistas. Então, essa liberdade, né, a DCN traz, mas a base, o foco da formação do enfermeiro, qualquer instituição que tenha um curso de enfermagem, aquela base precisa estar lá. E isso tem que ser construído no projeto pedagógico. Então, você precisa saber qual é o perfil do egresso que você quer. Para isso, quais são as competências que ele precisa desenvolver para que ele se torne aquele enfermeiro que você espera colocar lá no mundo do trabalho, lá no mercado. Então, ele tem que estar lá. Então, você precisa deixar muito bem descrito, né, a formação pedagógica desse aluno. Como é que ele vai passar a formação pedagógica? E essa formação pedagógica ela precisa ser coerente, né? Não dá para eu pensar, por exemplo, que eu vou formar um enfermeiro começando pelo estágio supervisionado. Então, você precisa ter uma coerência na formação. Então, eu preciso trazer a base são as disciplinas formadoras. Então, vamos pensar lá anatomia, fisiologia, né? Até você chegar na gestão. Então, você precisa pensar essas questões e atrelar ao que o mercado vem solicitando. E hoje o mercado solicita um enfermeiro com uma formação mais clínica, né? Já vista que nós estamos vendo o enfermeiro poder fazer sutura, fazer punções mais profundas, né? Então vem uma PIC, você tem enfermeiro, por exemplo, Secretaria Municipal de Saúde tem treinado praticamente todos os seus enfermeiros para coleta de citologia, já está passando o treinamento para ensinar a leitura do resultado da citologia, enfermeiro já está sendo treinado para prescrever dentro de um protocolo medicação, né? E isso não é tão novo porque a nossa lei do exercício profissional diz que o enfermeiro pode prescrever desde que esteja dentro de um protocolo organizado numa instituição. Até a própria, como confeccionar, né? Como fazer esse protocolo, né? Exatamente. Então, tem que estar na formação dele, né? E o estágio supervisionado é o ápice para isso, né? Para mim, a formação do enfermeiro, a grande sacada da diretriz, que a enfermagem foi uma das primeiras a acreditar num estágio supervisionado, é essa questão do enfermeiro estar lá no campo com um outro enfermeiro, né, olhando para o futuro. Isso é importante. E aí é quando o aluno se torna protagonista. Isso é muito, muito bacana a gente ver. É porque ele une tudo, a parte teórica com a parte prática, Exatamente. Né? Antes de começar a ir para o mercado de trabalho, né? E aí você falou alguma coisa do projeto pedagógico. O que a gente precisa fazer? O projeto pedagógico precisa estar à disposição do aluno, né? Então, a gente entra lá, coloca o projeto pedagógico
né, onde a gente trabalha, vai para um portal. O problema é fazer esse aluno ler um projeto pedagógico, por exemplo, de mais de 300 páginas. Esse é o problema. Às vezes eu costumo muito, quando eu trabalho, que eu ainda tenho algumas disciplinas, eu costumo assim, entra na página tal do projeto pedagógico e lê e traz seu entendimento para mim. Então, isso é importante. Mas hoje o aluno que chega, ele não tem paciência para ler, ficar lendo 300 páginas. Nossa, isso é muito para ele. Às vezes ele assistir um vídeo com mais do que 5 minutos já é cansativo. Então é a geração de hoje, é essa geração. Não sei se não tem um tempo, eu não consigo explicar, mas isso é importante. Então, se eu olhar para ele e falar assim, mas professora, está no projeto pedagógico, você leu na página tal? Então, a gente força o aluno, mas está lá, tem que estar disponível e você tem que discutir com ele. São as vantagens da tecnologia, né? Porque hoje tem muitas coisas que a gente, como a vida acaba sendo essa loucura toda, você acaba pegando várias coisas fazer ao mesmo tempo, então você deixar um vídeo falando, te explicando, mas se você não parar, prestar atenção, você não vai conseguir ter o conhecimento total que você vai precisar, né? Exatamente. E aí vem a questão assim, porque aí a gente tem o aluno que vai entrar na faculdade, tem todo o caminhar dele durante todos esses anos, e aí depois ele finaliza com as provas necessárias que vão até avaliar o aluno e a própria instituição, né? Com certeza. E muitas vezes o próprio aluno acha que aquela avaliação, que nem tem o ENAD no final do ano, é algo que, ai, nossa, que saco, não quero fazer, mas ele não observa o quanto que aquilo é valioso até para a carreira dele, né? Nós acreditávamos que talvez o ENAD pudesse estar perdendo força. A gente tinha uma linha aí achando que, ao contrário, por exemplo, as carreiras que formam professores, então a área, né, de história, pedagogia, letras, essas áreas, eles passaram, a partir de 2024, eles vão ter ENAD todos os anos. Nossa, que bom. Porque é exatamente a preocupação na formação de um professor. Tá? A medicina acabou de fechar. A medicina passa a ser outro curso com ENAD todos os anos, que vai ter um nome aí, que agora eu não vou me recordar. Então, a partir de agora, 2025, todos os anos eles terão um ENAD. E o que o CREMESP, né, o Conselho Federal de Medicina, o regional, eles estão pensando em que essas notas podem estar atreladas às provas de residência. E na enfermagem essa ideia não está distante, não. Já há um grupo discutindo entre o COFEN, a Associação Brasileira de Enfermagem, outras associações de enfermagem, já de se pensar em provas, se não um ENAD todo ano, uma prova como a Ordem dos Advogados fazem, né? Uma prova anual, você prestar uma prova para testar seu conhecimento, para você poder entrar com a solicitação do seu registro como enfermeiro. Então, penso que da enfermagem isso não está tão distante assim, não. Como poderá ser, como seria, não sei colocar, mas são questões que não estão tão distantes, já se começa a discutir isso. Porque se a gente pensar, né, é uma vida que está ali, né? Então você fez a faculdade, você conseguiu, teve a sua nota ali, né, mas quanto capacitado você está? Porque a faculdade te deu um conhecimento, mas você pode ter feito, né, você passou ali na média, né, mas o paciente não pode ser avaliado na média. Né? Então, você está realmente preparado? Então, ter essa prova que aí pontua em residência vai ser tão bom para o aluno, para ele poder conseguir a residência, quanto para a instituição, que quanto mais o aluno tiver uma nota melhor, melhor para a instituição vai ser, né? Com certeza. Então, tá aí, né? É desafio. Você construir um projeto pedagógico articulado com a formação, com as novas tecnologias, é um desafio. E é diário.
E aí, quanto a essas novas tecnologias, que nem você falou, né? Que a gente agora tem até consulta por enfermagem à distância, né? Então, a gente tem a avaliação do enfermeiro quanto a... Não laudos, né? Porque ele não faz o laudo, mas ele faz a avaliação ali, uso de ultrassom, para poder fazer o seu atendimento, né? O seu cuidado de enfermagem, né? Como que você vê toda essa tecnologia pro enfermeiro? Eu vou te dizer que eu vejo de uma forma muito bacana. Eu queria estar sendo formada hoje com a cabeça de 40 anos agora, de 40 anos, tá? É o que eu penso também. Mas isso é impossível. É isso que é o bom, né? Então você vê que você vai trazer uma formação básica, e essa formação básica vai te dar sustentabilidade para você, por exemplo, ir fazer uma formação, e aí sim, atrelada a uma formação à distância com um presencial, por exemplo, você fazer uma formação para fazer um ultrassom de urgência, usar, por exemplo, o laser para você fazer uma punção de veia. Olha que coisa legal, e você não ter que ficar furando um paciente, porque apesar de anatomicamente você saber onde está lá aquela veia e você faz, eventualmente você vai pegar um paciente desidratado, um paciente chocado, um paciente grave, um paciente com alguma situação muito específica, e aí você fica lá, onde que eu vou puncionar a veia desse paciente, né? Uhum. E aí, olha que legal você ter um ultrassom, um laser para você poder visualizar uma veia e esse paciente, você fazer uma punção mais rápida, uma punção muito mais segura, com uma estabilidade bacana, e o paciente não sofrer tanto. Claro que, eventualmente, também não podemos achar que a tecnologia vai resolver tudo, né? Uhum. Esses dias eu brinquei, eu falei, gente, será que a tecnologia vai estar acima da clínica? Porque você aprendeu isso. A clínica é sempre soberana, ok? Uhum. Aí tem hora que eu paro e falo, meu Deus, será que ela vai ser? Não, né? Quem está aí fala, não, a clínica ainda é soberana. Mas para isso você precisa ter uma formação básica importante. Eu acho isso muito bacana. Quando eu penso que eu, na minha formação, há 40 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar como enfermeira, eu fui treinada para fazer BCG. Naquela época, os enfermeiros estavam sendo treinados. Quando eu lembro, né, eu brinco para os alunos, eu falo, gente, isso é pré-histórico, mas eu vivi isso. Você pegar uma agulha hipodérmica, 10 por 5, 13 por 40, hipodérmica, aquela agulha, né, que você esterilizava para fazer um BCG, que você precisava flambar o BCG, porque você não tinha como trocar a agulha. E hoje você usa uma agulha descartável. Eu falo, isso é evolução, isso é muito bom, né? Então, eu acho que a tecnologia, é isso que a gente tem que olhar. O quanto essa tecnologia melhorou o cuidado. Então, que delícia, né? A gente está lá tentando adquirir um ultrassom, adquirir o laser para você ver. Eu olho assim, eu falo, gente, que delícia, eu queria estar nessa época. Mas para isso você precisa ter uma boa formação. E ainda não está dentro do projeto ultrassom, por exemplo. Ainda não. Por quê? O próprio COFEM, né? Ele está trabalhando muito dentro do COFEM, tem se trabalhado muito a questão das práticas avançadas na enfermagem. Mas o que o COFEM pretende fazer? Isso é certo, tá? Eu tenho um professor que o doutorado dele é em cima de práticas avançadas, tá? Para defender agora, agosto ou setembro. Você só será certificado a partir de uma residência. Então, isso traz uma especialização. A gente fala em residência, mas uma especialização com um número maior de horas pode também te facilitar. A ideia do Conselho Federal é certificar o enfermeiro para as práticas avançadas a partir de uma especialização ou a partir de uma residência. Então, essa é uma grande discussão que está acontecendo. Porque isso ocorre no mundo, tá? E é o que a gente vive falando, né? São 4 ou 5 anos de formação, né? E
quanto conteúdo que tem, né? Então, a gente sai com pelo menos o mínimo para poder atuar. E aí, finalizando, você tem que se especializar em alguma coisa, né? E cada vez mais, quanto que a gente teve de mudança, né? De especialização na área da enfermagem. E todo dia aparece uma especialização nova, né? E isso eu sempre vejo como muito positivo, né? Mas você precisa ter uma formação básica bacana. Agora, o conselho está muito claro, as práticas avançadas estão aí, ele vai aceitar, ele vai para frente, mas está muito claro, né, que para isso ele precisa, como que vai ser certificado? Ou uma especialização importante, reconhecida, né, ou em cima de uma residência. Então, na formação, você não consegue trazer práticas avançadas. Isso, você pode fazer um curso de extensão para um aluno, claro que é bacana. Você pode trazer uma discussão, fazer uma roda de conversa, mas na base, você não consegue, né? Porque, de repente, por exemplo, você fazer uma formação específica para coleta de citologia. O aluno vem em saúde da mulher, ele coleta, os nossos alunos, eles coletam, eles ficam craques nisso. Agora, a leitura do resultado do exame e outras questões atreladas a isso, aí você depende de uma formação muito mais apurada. Então, no tempo de formação dele, você não consegue fazer isso. E o que você me fala para o aluno que quer seguir uma carreira acadêmica? Que ele se formou, ele já sai, né, como enfermeiro, mas o que ele deve fazer para seguir uma carreira acadêmica? Bom, primeiro, hoje qualquer escola que oferece mestrado, doutorado ou uma especialização lato sensu, ela tem que pensar sempre que no final dessa atividade precisa se produzir um produto, ou seja, uma pesquisa que traga algum conhecimento que contribua para a formação do enfermeiro, para a vida cotidiana dele. Então, um aluno que quer, eu quero seguir a carreira acadêmica, muito legal, mas hoje a formação dele tem que estar muito aprofundada. Então, talvez ele trabalhar um ano, né, trabalhar um tempo como enfermeiro e começar a buscar fazer parte de grupos de pesquisa ou de grupos de estudos, começar a desenvolver pesquisa para depois chegar lá no mestrado, não importa se é um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional, tá? Mas ele precisa estar envolvido com essas questões, ele precisa gostar disso, ele precisa desejar isso, né? E isso é importante, né? Você produzir, mas eu não acho que não quero seguir a carreira acadêmica, mas eu gostaria de fazer um mestrado. Isso é ótimo, porque o enfermeiro que está em serviço, ele produz muito. Então, essa carreira acadêmica vem toda uma dedicação na formação do enfermeiro. E aí vai muito. Além de um mestrado, um doutorado, e aí vem um pós-doc e se manter em pesquisa. E fazer pesquisa hoje no Brasil não está fácil, né? Aliás, não está no mundo. Se a gente olhar lá para os Estados Unidos, que estão cortando pesquisas e tudo mais, é alguma coisa preocupante. Mas nós precisamos ter mais incentivos da pesquisa, da formação do enfermeiro, né, na formação acadêmica, e ele tem que se dedicar. Formação acadêmica, ele tem que se dedicar e ele precisa se dedicar muito. Aliás, Maristela, eu não vejo diferença em termos de dedicação para o enfermeiro que está na assistência, na gestão e lá no ensino básico, com o enfermeiro seguindo carreira acadêmica. Você precisa dedicar. E seja um ou outro, a dedicação é grande, porque você pode seguir como enfermeiro e ser um grande profissional reconhecido e ter mestrado e doutorado e não estar na carreira acadêmica. Mas a carreira acadêmica você precisa gostar, precisa estar antenado, porque uma coisa era a carreira acadêmica 20 anos atrás, 25, outra coisa é a carreira acadêmica hoje. Né?
Então, teve muitas mudanças, mas é muito legal. Eu sou suspeita de um lado ou do outro, entendeu? Porque tanto um quanto o outro, né? O enfermeiro que está na assistência, ele tem que continuar se atualizando para poder Sim, prestar assistência sim. adequada. E o que está que vai seguir para a parte acadêmica, se ele não se atualizar, ele já vai ensinar o aluno de um modo totalmente desqualificado. Ele vai ficando né? obsoleto. Então, ele tem que estar o tempo inteiro antenado com a pesquisa. E além da pesquisa, antenado com o modo como a sociedade está mudando, para poder cada vez mais capacitar de um jeito melhor, assim, ter atenção do aluno para ele, né? Porque senão vai ficar um professor lá falando e o aluno não vai nem estar querendo ouvir o que ele tem que passar, né? E não é fácil hoje você lidar com uma formação de quem vem hoje para quem busca uma formação, é diferente. Eu não sei explicar, mas é diferente hoje, né? Por conta das mudanças que a própria sociedade sofreu. E para a gente finalizar, Tânia, olhando de lá para trás, agora para frente, qual que você acha que foi seu maior desafio nesse período todo na função de coordenadora? Vamos lá. Os desafios foram muitos, mas eu não sei se o maior, mas você manter um legado, né, com coerência, você ter coragem de determinadas atitudes, você precisa ter muita segurança para determinadas condutas. Então, vou te citar um exemplo. Em 2021, estávamos na pandemia, tivemos 2, 3 lockdown e a gente vinha trabalhando com aulas síncronas. O começo de 2021 foi quando começou a voltar a pandemia, a gente já tinha observado que provas online, na modalidade que a gente estava, não era legal. E eu lembro que eu assumi uma atitude assim, nós vamos ter aulas síncronas, como se nós tivéssemos. A enfermagem foi para campo, porque a gente precisava aprender isso, né? E aí nós vamos ter prova presencial. A instituição me apoiou, os professores, eu falei, nós temos que fazer prova presencial, não dá para fazer prova. O ano passado foi o ano inteirinho prova online, e isso não dá para a gente saber o quanto esse aluno aprendeu, não dá. Né? Num sistema que nós tínhamos de formação presencial. E aí a instituição falou assim, eu falei, está lá escrito, todo mundo recebeu orientação que as provas serão, as últimas provas, né, serão presenciais. Primeiro bimestre não, mas o segundo será presencial. A gente já tinha visto isso e já estávamos voltando, né? Eu fui ameaçada que eu seria pega na porta da escola, eu recebi WhatsApp de números que eu não conhecia, e mesmo professores que estavam lá, vamos, não vamos, e eu segurei firme. Eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, né? E a escola falou assim, nós estamos te apoiando, você vai ser a primeira coordenadora, nós precisamos disso, nós vamos te apoiar. Os alunos vieram, fizeram as provas, gostaram de estar voltando, de se enxergarem, de se conhecer. Claro que tivemos quem não queria. E aí nós já começamos a ver o que foi um ano fora da escola. Então, você precisa ter coragem, você precisa ter segurança, né? Eu me lembro que eu cheguei na segunda-feira, depois do término do lockdown, falei, recebi aí ameaças e a escola também recebeu um e-mail que eu seria pega, algo assim, né? E eu parei, falei, vou parar, vou descer a pé, eu vou estar lá, e foi. Eu tô aqui conversando com você, tá? E-mails com abaixo-assinado para me tirar, e eu segurei firme naquilo que eu acredito na formação do enfermeiro. Então, você precisa ter segurança, você precisa ter conhecimento, você precisa ter coragem, você precisa saber que tem hora que você precisa recuar e tem hora que você tem que ir lá na frente. Então, esse é o maior desafio. É saber articular essas coisas, porque de vez em quando você fala assim,
ai meu Deus, mais um problema, o que eu faço? Né? Então não é fácil. Ainda mais quando é problema com ameaça, né? Mas a gente segurou. Eu brinco sempre, eu falo para os alunos: ó, eu vim com medo, mas eu vim, né? O medo, eu não sou. O medo te faz você ser cauteloso, eu penso assim. E foi ótimo, né? E aí eu vim, alguns coordenadores falaram: eu falei: olha, a gente já está enxergando o que foi um ano. Aí no próximo semestre voltamos híbrido e 2022. E aí a gente tem observado essa lacuna na formação, não só dos alunos, porque passou já há 5 anos, mas e os que estavam lá, os pequenininhos, 2 anos em casa, 3 anos, teve gente que estudou por WhatsApp, eu ouço hoje ainda, a aluna fala assim: professora, meu colegial foi para o WhatsApp. Então, nós temos um desafio grande, porque nós temos uma lacuna grande. O mundo tem uma lacuna. Então, imagina nós, com uma educação ainda fragilizada em vários setores, não foi fácil. A gente está recebendo, né? E vamos receber, sei lá, por mais uma década e meia, a socialização do ser humano, né? Então a pandemia fez isso, né? As pessoas não... E hoje ainda está, né? Eu acho que para mim, da pós-pandemia, ainda é isso, né? Você vê as pessoas num restaurante, 5, 6, todo mundo no celular. Melhor estar em casa. Que era o contrário que falavam que ia ser, né? E aí inverteu. Então as pessoas saíram do lockdown, mas continuaram dentro do seu mundinho, né? Então esse é um grande desafio. Até eu acho que será ainda um grande desafio. Para mim é esse. Então eu quero agradecer bastante a sua participação aqui com a gente. Ai, que agradeço. Tá? Foi uma tarde boa. Para que você conseguiu assim, compartilhar um pouquinho do seu dia a dia, a gente vê a sua experiência desde lá de trás, como é que tá hoje e indo para frente, sempre pensando no futuro. Muito obrigada, né? Espero que eu tenha cooperado com alguma coisa na formação. E muito, com certeza. Então tá bom, muito obrigada. Então, para você que fica aqui com a gente, curta o nosso canal, compartilhe esse conhecimento, esse conteúdo com seus colegas e até uma próxima.